Oi, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o objetivo desse canal é te ajudar a conhecer mais um pouquinho sobre Deus e sobre a sua palavra. E no vídeo de hoje nós vamos ver mais uma aula com ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. A aula de hoje é a aula 18 e hoje nós vamos ver sobre a adoração. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você já ir curtindo o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Às vezes a gente vai assistindo o vídeo e acaba esquecendo de curtir e compartilhar o vídeo, e isso ajuda muito o nosso canal. Isso ajuda muito porque quando você faz essas coisas, o YouTube vê que talvez o canal seja um canal interessante e ele mesmo começa a recomendar o canal para outras pessoas. Então é muito importante para nós que você curta o vídeo, que você se inscreva e que você compartilhe o vídeo. E para nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma reflexão que diz assim: a adoração não é um período de 20 minutos durante um culto, mas é um relacionamento pessoal e diário com Deus. O verso-chave de hoje fica no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. Diz assim: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vós. E os versos complementares ficam no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao 26. Diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então disse Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse aqui talvez é um dos textos mais falados quando vem se falar de adoração. Porque aqui nós vamos ver Jesus ensinando o tipo de adoração que agrada a Deus. A adoração que é em espírito e em verdade. Hoje nós vamos ver mais um pouquinho sobre o que isso significa. Quando você se lembra da palavra adoração, o que vem na sua mente? É aquilo que acontece na igreja somente aos domingos? Com o que você identifica a adoração? É com uma experiência emocional, com pensamentos espirituais ou a execução de certos rituais? O que é para você, ou para você adoração é gostar muito de alguém? Tipo, eu adoro fulano. É isso que é adoração para você? A verdadeira adoração não é definida por um lugar, um sentimento ou um ritual. Deus estabeleceu um padrão de adoração e o único lugar onde nós podemos encontrá-lo é na Bíblia. Deus ele estabeleceu uma forma de que nós devemos adorá-lo. Existe um padrão na adoração. Nós não podemos escolher a forma que nós vamos adorar a Deus. Mesmo que nós estejamos dando o melhor do nosso coração, mesmo assim, nós não podemos nós não podemos adorar a Deus da forma que nós achamos. Nós devemos adorar a Deus da forma que Ele diz. Ele estabeleceu um padrão para a sua adoração. E esse padrão está onde? Na Bíblia Sagrada. Portanto, se eu quero entender o que é adoração de verdade, o que significa, qual a forma certa de eu adorar ao Senhor, então eu preciso procurar isso na Bíblia Sagrada, que é lá onde Deus deixou estabelecido o padrão para a sua adoração. Eu não posso adorar a Deus baseado naquilo que eu sinto. Eu não posso adorar a Deus baseado naquilo que eu acho que sei.
Eu não posso adorar a Deus me baseando pelo que eu entendi de visões, de revelações, de experiências sobrenaturais. Eu não posso basear minha adoração nisso. Eu preciso ver o que Deus colocou na Bíblia para que eu possa entender a forma certa de eu adorar a Deus. No Velho Testamento, a palavra adoração é a palavra shahar. E ela é citada mais de 170 vezes, que quer dizer inclinar-se, cair diante de, prostrar-se ou ajoelhar-se. Esse termo shahar significa essas coisas. O termo abad, que significa trabalhar, também é usado para falar de adorar. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Deus coloca o homem para trabalhar no jardim. O trabalho, ele não é consequência do pecado de Adão, ele não é um castigo, como muitos acham erroneamente. Mas Deus fez o homem para trabalhar. É dito na Bíblia que Deus colocou o homem no jardim para cuidar e proteger a terra, cuidar da terra e protegê-la. Deus colocou o homem para trabalhar naquele jardim. A diferença é que naquele tempo o trabalho ele não era algo sofrido, ele não era algo difícil, não era algo que nos fazia suar, penar. Não, o trabalho era algo bom e agradável. E quando é escrito no original hebraico, onde Deus diz que colocou Adão no jardim para trabalhar, ele usa a palavra abad para trabalhar. E essa palavra também é usada para adorar. Então, quando diz que Deus criou o homem para trabalhar e, e criou o homem para adorar, significa a mesma coisa. Por quê? Porque quando o homem trabalha, ele está adorando a Deus. Trabalhar, Deus criou o homem para trabalhar no jardim. Isso era uma forma de adoração. Adão adorava ao Senhor trabalhando. No Novo Testamento, o termo usado, que já é em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é proskuneo. Eu não sei bem se a pronúncia é essa, mas essa palavra ela é usada 59 vezes no Novo Testamento e significa elogiar, reverenciar ou homenagear. Também pode significar prestar atributo divino ou prestar culto. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Então, prestar culto é adorar. Quando eu faço um culto ao Senhor, eu estou adorando. E é por isso que é por isso que os protestantes falam que os católicos adoram as imagens. Porque quando se faz um culto para alguém, quando se realiza um, um rito cerimonial, uma cerimônia para alguém dessa forma, se prestando um culto, isso é adoração. Vamos ver também o que diz em Mateus 4, versículo 10. Diz assim: Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mais uma vez, nós estamos vendo aqui que prestar culto é a mesma coisa de adorar. Então, quando eu estou cultuando alguém, eu estou adorando. E quando eu estou adorando alguém, eu estou cultuando. Literalmente, a palavra adorar significa beijar a mão de alguém ou beijar o piso que alguém está pisando. E isso é que é adorar. Veja o quão forte é o significado da palavra adorar. Examinando a Bíblia, nós vemos muitos exemplos de que a expressão encurvar com o rosto em terra ou curvar-se para a terra está frequentemente associada à adoração. Quando se curvava e colocava o rosto em terra na frente de alguém, aquilo ali simbolizava a adoração. Então, quando você se ajoelha e se curva na frente de alguém com total reverência a esse ponto, nos tempos da Bíblia, aquilo era considerado a adoração. É por isso que muitas vezes os homens na Bíblia não se ajoelhavam diante de algumas pessoas, porque para eles aquilo ali significava que eles estavam dividindo a adoração do Senhor com a adoração a outra pessoa. Como um exemplo disso, nós temos, por exemplo,
Mardoqueu, o tio de Esté. Mardoqueu, ele não se curvava quando Amã, o braço direito do rei, passava. E Amã tinha muita raiva disso. Era um dos motivos para que Amã odiasse tanto Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelhava diante de Amã. E quando foi questionado, Mardoqueu disse: Eu temo ao Senhor, o Deus de Israel. Então somente diante dele eu me curvo, porque somente a ele eu adoro. Somente a ele eu presto tal honra, tamanha honra. Isso indica reconhecimento de autoridade e temor a ela. Louvor e adoração, às vezes a gente pode confundir e achar que a gente está falando da mesma coisa, louvar e adorar, mas não é. Louvor e adoração, eles são os dois lados da mesma moeda. Um lado é adoração e o outro lado é louvor. Enquanto o louvor significa admiração e apreciação, adoração significa expressão de amor e veneração. Por isso também é tão importante que quando a gente for cantar, a gente preste atenção na letra da canção que nós estamos cantando. Nós crescemos numa cultura que as pessoas não olham muito aquilo que cantam. Elas não prestam atenção nas letras das canções que estão cantando. Elas só olham a melodia, a batida da música, ou simplesmente quem está cantando a música. Se for o seu cantor preferido, então já está valendo. Mas a gente precisa olhar as letras das músicas. Muitas das músicas, muitas pessoas vão cantar músicas que estão falando sobre adultério, sobre prostituição, sobre libertinagem, sobre bebedeiras, que é um tipo de vício e o Senhor condena isso, bebedeiras. Muitas pessoas, inclusive, cantam músicas que as letras falam de agressão, que as letras falam de várias outras coisas que até na nossa sociedade pecaminosa e caída e totalmente afastada do Senhor, até para ela são músicas que quando presta atenção nas letras, são músicas que não deveriam ser cantadas. Mas as pessoas não prestam atenção nas letras que estão cantando. E pior do que isso, elas fazem isso também nas letras das canções que são hoje chamadas gospel. Hoje as canções chamadas gospel, muitas vezes nem são canções de adoração e de louvor ao Senhor. Porque o que é louvar? Louvar é elogiar alguém. Então quando eu vou louvar, a minha canção deve ser uma canção de adoração ao Senhor. Eu não posso dizer que vou louvar e cantar uma música em que eu estou cantando para outras pessoas. Eu não adoro ao Senhor quando eu estou cantando para alguém. Eu não estou adorando ao Senhor quando eu estou falando de mim mesmo. Eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou ter sucesso, vão ver a minha vitória, Deus vai me dar, Deus vai fazer para mim, Deus vai me ouvir. A gente está falando da gente, embora pareça que nós estamos exaltando a Deus por seu poder e onipotência e soberania, mas muitas vezes não é. São músicas egocêntricas, são músicas que falam do homem e não de Deus. Todo louvor, ele deve ser teocêntrico, ele deve ser dirigido ao Senhor. Se eu vou louvar, eu estou elogiando alguém. E aquele a quem eu devo elogiar no louvor é o Senhor. Eu não posso elogiar outra pessoa quando eu digo que estou louvando. Então eu tenho que prestar muita atenção naquilo que eu estou cantando. Salmos é um exemplo disso. Você não sabe como é que deve ser as letras das músicas que você deve escolher para cantar para o Senhor, para cantar num culto, para cantar num momento de adoração. Então veja Salmos, veja o que é que diz em Salmos e baseie as suas canções, compare as suas canções com as canções de Salmos, com as canções que são cantadas nos livros da Bíblia. E veja se elas são parecidas, se todas elas adoram ao Senhor e engrandecem o seu nome, assim como as canções que estão na Bíblia, como por exemplo a canção de Maria, quando Maria vai na casa de Isabel e João Batista dentro da barriga de Isabel já sente que Jesus está ali e ele fica cheio do Espírito Santo dentro da barriga de Isabel. Então Isabel ela diz para Maria que ela é muito agraciada e que ela teve uma honra muito grande de estar recebendo em casamento seu Salvador. E Maria começa a cantar ao Senhor. Ela ali ela faz uma canção
para Deus. E nós podemos comparar as canções que a gente canta hoje com a canção de Maria e ver se batem uma com a outra. Ver se elas estão adorando a Deus, exaltando o Senhor, assim como, por exemplo, a canção de Maria. Adorar é muito mais que cantar, que dançar, que ofertar, que arrumar a igreja, ou etc. Deus não é tocado por sentimentos, e sim pela intenção do coração. Adorá-lo não se trata também só de palavras, mas de atitudes por um coração quebrantado. Eu não posso dizer que adoro ao Senhor e transmitir isso apenas com as minhas palavras. Se eu adoro a Deus, eu tenho que demonstrar isso com as minhas atitudes. Mas demonstrar com as minhas atitudes também não é só isso. Eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes aquilo que realmente o meu coração sente. Se eu sinto no meu coração e eu transmito com palavras, devo demonstrar nas minhas atitudes. E as minhas atitudes devem transmitir para as pessoas aquilo que realmente o meu coração sente. Porque se as minhas atitudes mostram que eu adoro ao Senhor, como por exemplo, cantar, ofertar, arrumar a igreja, pregar, etc., mas se aquilo ali eu estou fazendo só para me mostrar para as pessoas como era o que os fariseus faziam, só para receber glória dos homens, então eu não estou fazendo com o meu coração. Então, sendo assim, as minhas atitudes que eu estou demonstrando, ainda assim não estão adorando ao Senhor. Eu estou mostrando com palavras, estou mostrando com atitudes, mas aquilo não transmite o que está realmente dentro do meu coração. É interessante a gente ver também que no dicionário de português normal, que você vê na escola, que você pesquise no Google, bota no Google e pesquise no dicionário de português o significado da palavra adorar. Adorar, ela também é um dos sinônimos para adorar, então um dos significados dela é venerar. E aí você vai e procura no dicionário o significado de venerar, e lá vai estar adorar. Então, adorar significa venerar, e venerar significa adorar. Então, quando você diz que não adora alguém, apenas o venera, você está se contradizendo. Você está desfazendo aquilo que você acabou de dizer. Porque se você adora alguém, automaticamente você o está venerando. E se você venera alguém, automaticamente você o está adorando. Porque é isso que significa, é o mesmo significado, não tem diferença nenhuma. Vamos ver aqui o que Jesus quis dizer quando disse para a mulher samaritana que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O episódio da mulher samaritana mostra a condição espiritual de muitos ainda hoje, que estão ignorantes quanto ao que a Bíblia nos ensina sobre a adoração. A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, diz que a forma aceitável de se adorar o verdadeiro Deus é instituída por Ele mesmo. Deus quer ser adorado, mas ele colocou na Bíblia a forma como Ele quer ser adorado. Ele especificou. E se nós vamos adorá-lo, então nós devemos ver na Bíblia como que Deus diz que nós devemos adorá-lo. Os líderes religiosos do tempo de Jesus foram censurados por ele por terem pervertido a adoração com seus ensinos inventados por homens. E aí Jesus vem dizer, eles me adoram com a boca, mas o coração está longe de mim. Porque enquanto eles dizem uma coisa, eles estão praticando outras coisas. E eles mesmos, eles vão contra os ensinamentos de Deus, praticando coisas que são ensinadas por homens, ensinos que foram criados por homens. Vamos ver o que diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9. Diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Hoje é o que está acontecendo em muitas igrejas. As pessoas, ao invés de adorarem a Deus como Deus especifica na sua palavra, eles inventam formas de adorar a Deus que são diferentes daquilo que o Senhor estabeleceu na palavra. E muitas vezes eles usam como desculpa para poder apoiar aquilo que fazem, dizendo, mas eu estou dando para Deus o meu melhor. Eu estou entregando para Deus o meu melhor. Estou dando o melhor de mim. Estou fazendo da melhor forma que eu poderia fazer. Mas, se você faz da melhor forma que você poderia fazer e você está dando o seu melhor
e ainda assim não é de acordo com o que está na Bíblia, Deus ele vai rejeitar essa adoração. E era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles não estavam adorando a Deus de acordo com o que Deus tinha estabelecido, mas eles criaram ensinamentos humanos, regras criadas por homens que nada tem a ver com a adoração. E eles substituíam a adoração estabelecida por Deus por essas regras. Jesus ensina como são os adoradores que o Pai procura. Primeiro ele fala que os adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito. O que isso significa? A palavra aqui para espírito é a palavra pneuma, que ela também é muitas vezes usada para falar do Espírito Santo. Por isso que o estudo sobre o Espírito Santo se chama pneumatologia. É por isso que ela é chamada assim, vem da palavra pneuma, que é essa palavra que Jesus usa aqui quando diz que verdadeiros adoradores adoram a Deus em pneuma e verdade. Espírito aqui é pneuma. Nós temos que notar aqui que esse espírito aqui que Jesus está dizendo é espírito com E minúsculo. Quando a Bíblia nos mostra a palavra espírito com E maiúsculo, então ela está mostrando para nós um nome próprio. E ela está falando do Espírito Santo. Mas quando a palavra aqui espírito é usada com E minúsculo, então aqui ela fala sobre o nosso espírito. E quando Jesus fala aqui para a mulher samaritana, ele está falando do espírito com E minúsculo, se referindo ao nosso espírito. O espírito, a palavra pneuma significa espírito racional, o poder pelo qual o ser humano pensa, sente e decide. Adorá-lo em espírito é adorá-lo a partir do íntimo, com sinceridade, e não só da boca para fora. Quando ele fala aqui de espírito, ele está falando do nosso íntimo, daquilo que é mais profundo. Como a palavra espírito, que é pneuma aqui em grego, fala que é aquilo que é a parte pelo qual o ser humano pensa, sente e decide. É isso que significa espírito aqui, a palavra pneuma. Então é adorar a Deus a partir do nosso íntimo, com a nossa sinceridade, e não só da boca para fora. É o amor de um coração regenerado, o que só é possível se houver um novo nascimento. Então só é possível adorar a Deus em espírito aqueles que já nasceram de novo, os que foram regenerados. É por isso que alguém que não nasceu de novo, alguém que não se converteu de verdade, não pode adorar a Deus em espírito. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, aqui é Espírito com E maiúsculo, portanto é o Espírito Santo, ninguém que fala pelo Espírito Santo diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, eu só consigo reconhecer quem Jesus é se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim. Eu só consigo adorar a Deus por Ele ser quem Ele é, adorar a Deus em espírito, se o Espírito Santo habitar dentro de mim. E quando é que o Espírito Santo vai habitar dentro de mim? Somente quando eu nascer de novo. Vamos ver o que diz também em João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu só posso reconhecer quem é Deus, eu só posso reconhecer este reino, reconhecer o rei deste reino, a não ser que eu nasça de novo. Se eu não nascer de novo, nunca que eu posso adorar a Deus em espírito. Ela requer a ação do Espírito Santo e é por isso que é necessário a conversão. Agora vamos ver o que Jesus quis dizer para a mulher samaritana quando ele disse que também as pessoas tinham que adorar a Deus em verdade. A palavra verdade aqui, na escritura original, que é no grego, é a palavra aletheia ou aletheia, que significa que é verdade em coisas relativas às coisas de Deus e aos deveres do ser humano, quer seja moral ou religioso, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às invenções dos judeus, e às opiniões e preceitos de falsos mestres, até mesmo entre os cristãos. Esse é o significado da palavra verdade em grego. Quando Jesus diz para aquela mulher samaritana,
Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele diz: os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em pneuma e aletheia. Pneuma, espírito, aquilo que vem de dentro, com intimidade, no mais profundo do seu ser, e isso só é possível se o Espírito Santo habitar dentro dessa pessoa, o que só vai acontecer se essa pessoa nascer de novo, se ela realmente for convertida, e em aletheia, que é a verdade. Vamos ver aqui esse significado, como ele é muito grande, vamos ver ele em partes, devagar. Significa verdade em coisas relativas às coisas de Deus e aos deveres do ser humano quanto a Deus. Verdade é aquilo que fala sobre as coisas de Deus e sobre os deveres do ser humano quanto a Deus. Quer seja moral ou religioso, tanto faz esses deveres do ser humano quanto a Deus, os deveres morais diante de Deus, como também os deveres religiosos diante de Deus. Opondo-se, ou seja, essa verdade que se refere às coisas de Deus e aos deveres morais e religiosos do homem diante de Deus, elas se opõem àquilo que é as superstições dos gentios, as invenções dos judeus, que eram as regras criadas pelos homens, as opiniões e preceitos dos falsos mestres, né? Eu acho, eu penso, eu vi uma revelação. A gente tem que basear a vida daquele homem, daquela mulher, para saber se aquilo ali é um falso ensinador ou não. E também se opõe a esses, mesmo que eles sejam cristãos, não só falsos mestres de outras falsas religiões, mas também aqueles que estão dentro da própria igreja. Sendo assim, não é conforme a nossa verdade, que é subjetiva, ou seja, cada um tem sua própria verdade. O que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, vem nos dizer? Que a Escritura, ela não é de particular interpretação, mas ela foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que eu não posso ler a Bíblia e entender alguma coisa e eu estar certa, e aí você lê a Bíblia e entende outra coisa e está certo, e fulano lê a Bíblia e entende outra coisa e também está certo. E todo mundo está certo, porque cada um tem a sua interpretação, cada um adora a Deus do jeito que entendeu. Não existe isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, vem nos deixar isso bem claro. E por que isso não pode acontecer? Porque apesar da Bíblia ter sido escrita por mais de 40 autores diferentes, por um período de mais de 1.500 anos, apesar de tudo isso, todos esses autores, em diversas épocas diferentes, diversas culturas diferentes, em lugares diferentes, eles foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo em todos os ouvidos daqueles homens, nas mentes de todos aqueles homens, nos corações de todos aqueles homens, foi o Espírito Santo que inspirou. E ele disse uma única verdade. Por isso eu não posso entender de uma forma e você de outra forma e fulano de outra forma. Ou todos nós estaremos errados ou apenas um estará certo. Mas não pode de jeito nenhum todo mundo estar certo, porque a verdade de Deus ela não é subjetiva, ela é uma só e ela está escrita na palavra de Deus. Se nós queremos entender aquilo que Deus diz, então nós precisamos pedir a ajuda do próprio Deus para que Ele ilumine a nossa mente, para que a gente possa entender aquilo que Ele revelou na sua palavra. Quando cada um começa a adorar a Deus do seu próprio jeito, isso resulta em tragédia. Vamos ver. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao 6 e do versículo 15 ao 30, nós vemos, por exemplo, o episódio do bezerro de ouro. Os israelitas viram que Moisés estava há muito tempo no monte, Moisés não descia, e eles queriam alguém para representar um Deus para eles, alguém que pudesse levar eles até Deus. Então, o que foi que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro para poder adorar aquele bezerro de ouro que substituía Moisés. O bezerro, na verdade, não substituía Deus. Ele substituía Moisés porque eles achavam que aquele bezerro, aquela imagem, ia interceder por eles a Deus. Aquela imagem ia guiá-los até Deus. E aí eles começaram a adorar aquela imagem.
Eles fizeram do jeito que eles acharam que era certo, mas isso não significa que era o certo, só porque eles pensaram assim. E nós sabemos a tragédia que aconteceu. Levítico 10 vem nos mostrar o episódio do fogo estranho, quando os dois filhos de Arão entraram no tabernáculo levando um fogo de uma origem que não tinha sido a origem que Deus tinha determinado e por isso morreram. A carta aos Coríntios vem nos mostrar uma igreja que se achava altamente espiritual, porque tinha vários dons e muitas manifestações de dons nos seus cultos, mas ela estava totalmente contra aquilo que Deus tinha determinado para ela. Ela estava adorando a Deus e se portando de maneira totalmente errada. Por quê? Porque adorar a Deus não se resume somente naquilo que eu faço dentro do culto, naquilo que eu faço na igreja aos domingos, ou seja lá que dia for o culto na sua igreja. Mas a adoração a Deus é a sua vida. A sua vida é a adoração a Deus. Tudo que você faz é adoração. E se você não está adorando a Deus, algum outro alguém você está adorando. Ou você está adorando dinheiro, ou você está adorando o seu próprio corpo, ou você está adorando a sua própria inteligência, alguma outra coisa você está adorando. O ser humano foi criado para adorar. Nós nascemos com a necessidade de adorar alguém. E se Deus não for o centro da nossa adoração, nós, como seres humanos que fomos criados para adorar, vamos colocar outro alguém ou alguma coisa no lugar dessa adoração. Mas esse lugar não fica vazio. Sempre ele está ocupado. E se não for por Deus, é por outro alguém ou por alguma outra coisa. Amós vem nos falar que os israelitas até estavam adorando a Deus, mas adoravam da forma que eles achavam que dava certo. E Deus não se agradou daquilo. 1 Crônicas 13 vem nos mostrar o episódio de Uzá, quando Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Davi chamou os melhores cantores, Davi colocou bois novos, Davi colocou carruagem nova, Davi trouxe tudo novo, trouxe tudo do bom e do melhor, fez tudo do melhor que ele podia, com muitos tocadores, muita música, muita dança, muita festa, e mesmo assim Uzá morreu. Por quê? Porque eles estavam fazendo da forma que não agradava a Deus. Davi ficou muito triste, Davi se tocou do que ele tinha feito e ele assumiu que a culpa era dele, porque ele tinha instigado as pessoas a fazerem da forma que elas achavam melhor, que o seu coração achava melhor, mas não era aquilo que Deus tinha determinado em sua palavra. E então depois Davi, ele se arrepende, pede perdão a Deus, e ele vai olhar na palavra o que Deus diz, e aí ele vai trazer a aliança, a arca da aliança, até o seu lugar de origem, até o templo do Senhor, até o tabernáculo, no caso, só que da forma que Deus tinha determinado. E o próprio Davi diz isso. Da vez passada, nós não fizemos da forma como Deus especificou, e por isso veio essa tragédia sobre nós. Mas agora nós vamos fazer da forma que Deus especificou, que é para poder dar tudo certo. Em 1 Samuel capítulo 15 também nós vamos ver a desobediência de Saul. Samuel tinha instruído ele a agir de uma forma, Deus tinha derramado juízo sobre um determinado povo, e Saul tinha que destruir todo mundo daquele povo, e todos os animais, não podia sobrar nada e ficar com nada. Mas aí o que Saul fez? Saul deixou livre algumas pessoas e os animais, com a desculpa de que era para adorar ao Senhor. E quando Samuel chega e diz assim, você fez o que Deus mandou? Fiz. Você destruiu o que Deus mandou destruir? Destruí. E aí Samuel pergunta, e que barulho de animal é esse que eu estou escutando? De onde é que vem esse barulho? Ele, os animais eu não destruí. Eu trouxe para cá para a gente dar como sacrifício para Deus. Eu ia destruir, mas eu achei que era melhor a gente sacrificar ao Senhor. E aí o que Samuel diz? Você desobedeceu a Deus. E por causa da sua desobediência, por ter rejeitado aquilo que Deus determinou, agora Deus o está rejeitando. Adorar a Deus com uma atitude errada também é considerada idolatria. Quando eu adoro a Deus da forma que não é aquela que ele especificou, eu estou idolatrando e Deus não aceita essa adoração. Na Bíblia, na verdade, ele diz, vocês vêm me adorar da forma que eu não mandei. Então, para mim, seria muito melhor que vocês fechassem os portões do templo, que vocês nem abrissem, que vocês nem acendessem o fogo do altar, do que vir trazer para mim uma adoração corrompida, do jeito que eu não mandei e que não me agrada.
A adoração contém regras específicas que não devem ser negligenciadas. É correto dizer, então, que ela está ligada à teologia. João 17:17 vem nos dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Então, quando você estuda sobre Deus, quando você estuda sobre a Bíblia, por mais que seja um estudo simples e básico, você já está fazendo teologia. Então, a adoração, ela é ligada à teologia. Porque para você adorar a Deus da forma que Ele especificou, da forma que Ele estabeleceu, você precisa procurar na palavra dEle, se dedicar, se esforçar para poder entender o que é que Deus diz em sua palavra, a forma como Deus estabeleceu a adoração, para você saber o jeito certo e então adorar a Deus da forma que agrada a Ele. Conclusão. Muitos crentes hoje têm uma visão deturpada, principalmente por falta de instrução bíblica. E é isso que dizem Oséias 4:6 e 6:6. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí o Senhor diz: eu não quero sacrifícios, eu quero que o povo me conheça. É isso que eu quero. Então, quando as pessoas hoje, as igrejas hoje, não generalizando, mas a grande maioria, hoje, tudo que está acontecendo é simplesmente por falta de conhecimento bíblico. Porque as pessoas querem se basear pelo que elas sentem, o que elas acham, o que elas entendem, o que elas interpretaram, sem se questionar se realmente é aquilo que Deus quer. Porque Deus quer do jeito que Ele colocou, e Ele colocou na Bíblia. E a Bíblia, ela está ali para nós lermos e nos dedicarmos e estudarmos para entender aquilo que Deus quer. E hoje, a presença de Deus, ela é disponível para todo mundo. Antigamente não era, tinha um véu separando a presença de Deus das pessoas, mas depois que Cristo morreu, o véu foi rasgado e agora aqueles que se entregam a Cristo têm total disponibilidade, têm total permissão para chegar até a presença de Deus. Então Deus hoje ele está disponível e nós devemos procurá-lo para poder entender aquilo que ele realmente quer e não agir da forma como nós achamos que é o certo. Muitos misturam a simbologia e o ritualismo da adoração no Velho Testamento nos dias de hoje, se esquecendo que tudo aquilo apontava para Cristo. Isso vem dizer em João capítulo 1, versículo 17, Colossenses capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 10, versículo 1. As coisas que tinham no Velho Testamento, os rituais, os sacrifícios, os objetos, tudo aquilo simbolizava o Cristo, simbolizava o Cristo Salvador que viria se sacrificar por aqueles que Deus ama. Mas as pessoas ignoram isso, rejeitam a Cristo e querem se apegar aos símbolos e rituais judaicos. E aí hoje traz tudo isso para a igreja hoje. E hoje nós temos o talite, hoje nós temos as trombetas, agora tem os berrantes que imitam as trombetas, e aí tem a Arca da Aliança, e tem as roupas igual as roupas dos judeus, e tem pastor que agora se intitula sacerdote e deixa a barba crescer e o cabelo crescer para ficar igual os sacerdotes da Bíblia, ignorando que tudo aquilo simbolizava Cristo, tudo aquilo levava a Cristo. Então eles rejeitam Cristo e querem adotar práticas de um povo que nem é o seu, de uma cultura que nem é a sua. E aí trazem isso para a igreja hoje. A inologia é uma prova da deturpação da adoração de hoje. Deus deseja de nós um culto racional que envolve 24 horas do nosso dia e todo o nosso coração e entendimento. Isso nós podemos ver em Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Marcos capítulo 12, versículo 33. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que ela tenha edificado você, espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Se você foi, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e aprender mais um pouquinho também sobre Deus e sobre a sua palavra. E queria te convidar também para se inscrever no canal, porque aí você ajuda o nosso canal a crescer e o próprio YouTube já começa a recomendar os vídeos para outras pessoas. Então essa foi a nossa aula de hoje e até o próximo vídeo.